aconteceu? O homem permitiu que este mal fizesse uma fresta e entrasse no âmbito da criação que Deus havia realizado para ele. Então o mal passa a fazer parte do seu microcosmo. Passa a fazer parte do seu microcosmo, porque ele se deixou seduzir pela proposta maligna. O homem não pode resolver o problema do pecado nos outros, só pode ajudar. Mas nele pode. Aí vamos colocar de uma forma mais clara isso aqui, né? Não é que ele pode resolver o problema, porque senão adotaríamos aí uma forma de pelagianismo. O homem, uma vez que caiu no pecado, ele não tem poder de resolução sobre esse problema que ele adquiriu. Ele não pode autossalvar-se, mas ele pode, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu mal, submeter-se à salvação. Então, a salvação não vem dele, a salvação vem da parte de Deus. E a partir de Adão e Eva, todos os antigos, todas as pessoas do Antigo Testamento, até quando vier a plena revelação de Cristo Jesus no Novo Testamento, viverão debaixo da promessa. Essa será a sua saída, né? Esse será a forma criada por Deus para a sua salvação, a crença na vinda do Messias. Então o Messias é prometido nessa circunstância: do fruto da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, de dentro desse aspecto de condenação e destruição, Deus cria exatamente a porta de escape, cria a promessa salvadora daquele Messias que virá e que trará a restauração sobre todas as coisas. Aqueles que vivem debaixo desta promessa, aqueles que creem nessa promessa, são aqueles que depois da morte e ressurreição de Cristo, foram por eles resgatados. Quando Cristo se apresentou a eles, disse: estou aqui, eu sou aquele prometido, ao qual vocês morreram esperando, e agora está cumprida a promessa. Então Cristo é aquele que vem e realiza essa promessa que foi feita por Deus desde da época do Éden. O pecado é muito mais sério do que aquilo que normalmente as pessoas pensam a seu respeito. Para salvar os homens do seu poder, foi necessária a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim essa salvação não foi recebida por todos. Isso significa que só um julgamento cósmico pode erradicar totalmente o pecado e seus efeitos. E aí é um julgamento que só cabe a Deus, né? Então o homem pode, ao perceber o seu estado de destruição, humilhando-se perante Deus, submetendo-se a Ele, ser por Ele salvo. Então o homem traz, do jeito que trouxe para dentro do seu microcosmo a condenação, pode permitir, conforme aquela palavra de Cristo: eis que estou à porta e bato. Aqueles que ouviram a minha voz e abrirem a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então essa entrada de Cristo na vida da pessoa é feita por meio de aceitação espontânea. Do jeito que o homem trouxe para dentro de si o pecado para a condenação, o homem permite que Deus entre para a sua salvação, para o restabelecimento da sua comunhão. E aí temos a questão da afirmação bíblica. Então, primeiramente, esse quadro aqui, ele traz a situação, que foi abordada primeiro aqui no texto de Gênesis, e depois a gente coloca aqui essa explicação um pouco mais detalhada. Adão e Eva foram criados sem pecado, colocados no jardim do Éden para cuidar dele e viverem em plena comunhão com Deus, entre si e com a natureza. Então este é o âmbito de criação, da perfeição da criação de Deus, da qual eles participavam, na qual eles viviam. Diante deles estavam todas as árvores, e aí isso que é o foco, que é a distorção que o diabo causa. O diabo está causando distorção em diversas coisas: conceito de família, conceito de Estado, conceito de religião, conceito de ciência. Em tudo o diabo está, por meio dos seus anticristos, está promovendo distorção. A mesma estratégia do Éden, ele realiza isso em diversos âmbitos de existência. Diante deles estavam todas as árvores e tudo o que eles precisavam para viver, e também estava a árvore do bem e do mal, como forma de proporcionar a livre obediência por meio da escolha em obedecer a Deus e não comer de seu fruto. Então temos aí a utilidade, a necessidade da árvore do bem e do mal colocada no meio do jardim. Diante da escolha pela desobediência, ou seja, a insubordinação à boa vontade de Deus sobre o homem e a mulher e o cosmos, tá certo? O âmbito da criação no qual o homem estava inserido, vieram as consequências nefastas da entrada do pecado no mundo por meio da sedução dos diabos, e deixaram seduzir
por se deixar seduzir, o mal que já estava presente no âmbito cósmico, fora do ambiente criado por Deus para eles, agora passa a fazer parte deste ambiente, do microcosmo, que é o homem, o seu ser, a confusão que trouxe para dentro do seu ser, a perda da comunhão, a morte espiritual, e no âmbito externo, né, o homem foi expulso do jardim, conforme tipificado na imagem abaixo, daquele ambiente perfeito, passa a lavrar a terra de onde foi tirado, e a sofrer também os males circunstanciais, quer sejam advindos de um juízo de Deus, quer sejam advindos de uma distorção causada pelo seu pecado no cosmos, né, no movimento do ecossistema, quer vindos de movimentos naturais que já estavam presentes no ecossistema e que não são decorrentes de um mal moral, mas que eram simplesmente movimentos naturais do ecossistema que não o afetavam, porque ele estava no jardim criado por Deus, mas agora não está mais, agora está exposto a todas essas possibilidades de males, tá certo, de problemas, além da questão da morte que entra no plano da existência humana, né? A partir de agora o homem vai morrer, e isso é uma condição para todos. Do jeito que o pecado é uma condição universal, a morte também é. Você quer prova mais cabal do que a morte? Todos morrem. Não existiu nenhum, por mais tecnologia, ciência que se desenvolva, não existiu um ainda que possa prolongar a sua existência ad eterno. Todos passam pela sentença da morte, a sentença que foi dada nesse dia, nesse ato de julgamento. E aí temos a origem, né, desse problema, que não estava nele, estava fora dele, mas foi através de quem ele foi seduzido, o chamado querubim ungido, conforme abordado no texto de Ezequiel 28. Tu eras, veja, tu eras, hein? Aí já é colocado, né, em que aspecto está esse querubim ungido. Tu eras o querubim ungido. Tu és o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueavas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade que partiu da sua vontade livre. A partir da sua vontade livre, a negativa obediência de Deus. A negativa obediência de Deus, o desejo de poder. O desejo de estabelecer-se acima de Deus. E essa negativa da vontade de Deus interrompeu a influência da luz de Deus sobre a sua existência. Trouxe para si trevas. Colocou-se dentro de ambiente de trevas, ambiente de escuridão. Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que Ele criou foi criado bom. O diabo, como criatura de Deus, também foi criado bom. Os seres inteligentes que Deus criou possuem livre escolha. A capacidade de escolha pressupõe a possibilidade de escolher desobedecer à boa vontade de Deus. Pressupõe, não é uma necessidade, mas pressupõe a possibilidade de escolher não obedecer. Se não houvesse possibilidade de escolher não obedecer, a obediência não seria livre. Seria simplesmente a obediência de um autômato que só poderia fazer mesmo aquilo. Então, por Deus ser um ser livre e criar seres também livres, então esse ser tem pelo menos a possibilidade de não obedecer. Uma vez usada a possibilidade de não obedecer, gerou essas consequências. A desobediência à vontade de Deus é consequentemente a manifestação da maldade, pois a ausência do bem é o mal, como a ausência da luz é as trevas, ou são as trevas. E aí Isaías 14 retrata melhor o momento em que, consequentemente, a desobediência vem a queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja a cobiça que nasceu no coração dele, que foi a mesma que ele despertou no coração de Eva, através daquela sedução e daquelas distorções. E é a mesma que ele desperta no coração de todas as pessoas que se voltam contra Deus. Desejo de poder, desejo de querer ser Deus. Tá certo? Desejo de querer ser Deus. E as mesmas terão a mesma condenação com ele, porque o inferno não foi feito para os homens. Mas, uma vez que os homens se colocam na mesma situação do diabo, são juntamente com eles lançados lá. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E Cristo testifica acerca desta queda. Em Lucas 10, em 17 diz: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, no livro da vida. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes, porque não é por capacidade, por escrutínio, por raciocínio humano que se chega a esse conhecimento, mas foi uma revelação da parte de Deus que pode ser acatada por pessoas iletradas ou por pessoas de altíssima erudição, desde que se submetam a Deus em obediência. Então, como diz os Provérbios, como diz um livro de Provérbios, né, o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Então, chega-se a esse conhecimento através do temor de Deus. Por isso que diz também em outro lugar da Escritura: nem os loucos errarão, porque a aquisição dessa sabedoria para a salvação é temor de Deus. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Então, foi escondido dos sábios entendidos, não porque eles não tenham acesso a ela, foi lhes vedado acesso a ela, mas porque não foi uma construção deles, não é uma construção sistemática deles, como o comunismo é a invenção de Marx, como a psicanálise é a invenção de Freud. Não, isso aqui é uma revelação da parte de Deus, não foram os discípulos que inventaram, tá certo? Não foi simplesmente um homem que inventou, isso veio da parte de Deus como revelação, perante a qual nós podemos manifestar obediência, submissão, ou rejeitar e continuar numa linha de condenação. Então veja, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas, assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E aí temos o conhecimento da parte de Deus que nos conduz a Cristo Jesus, o Salvador. E vemos a universalidade do pecado, conforme estamos abordando aqui, né? E a questão da transmissão do pecado a toda a humanidade. Afirmação bíblica. A universalidade do pecado é demonstrada em vários trechos bíblicos. Não há homem que não peque. Primeiro livro dos Reis, 8:46. Veja ainda, Salmos 143:2, Provérbios 29, Eclesiastes 7:20, Lucas 11:13, Romanos 3:10, também o 12, Romanos 3:19, 20, Romanos 23, Gálatas 3:22, Tiago 3:2, 1 de João 1:8. A Bíblia inteira declara que o pecado é um mal universal, que precisa ser corrigido. Ela não só afirma a universalidade do pecado, como propõe soluções. É a única que propõe soluções, né? Ela nos mostra a necessidade universal de expiação, de regeneração e de arrependimento. Necessidade universal de expiação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Veja ainda João 3:16, João 6:50, João 12:47, Atos 4:12. Necessidade universal de regeneração. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3, o diálogo de Cristo com Nicodemos. Veja ainda João 3:5. Necessidade universal de arrependimento. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Atos 17:30. Todo membro da raça humana, sem exceção, possui uma natureza corrompida e é a fonte do verdadeiro pecado. E por si mesma é pecado ou é pecaminosa. E aí vemos os textos que temos em telação. Salmo 51, versículos 3 ao 5. Salmo 51, versículos 3 ao 5, que diz: Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, sempre presente. Toda a tonalidade da fala de Davi agora é em relação a isso. Por isso que não adianta pastor, mesmo que seja pastor de uma grande igreja, tá certo? Está presente aqui em São Paulo, não adianta querer contrariar aquilo que é declarado de uma forma clara, objetiva, pela própria Sagrada Escritura. Quando ele propõe, por exemplo, uma pregação sua, que na verdade Davi está abordando aqui a questão dele ser um filho bastardo. Isso é negar a própria linha de raciocínio que está sendo declarada por Davi. Então, se Davi está declarando isso, porque ele acha que a partir do seu conhecimento, da sua autoridade, ele pode contrariar
aquilo que o próprio autor está querendo que você entenda. Veja a linha de raciocínio. Porque eu conheço as minhas transgressões. Está falando de transgredir a lei de Deus. Ele está falando das suas transgressões, tá ok? Então ele está falando da transgressão da mãe dele. Ele está falando da transgressão de outras pessoas. Ele está falando das transgressões dele. Ele conhece quais são as suas características, o seu caráter, tá certo? Ele é transgressor de leis, das leis de Deus. O meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele não pode isentar-se de culpa em momento algum. Ele está sempre perante esta culpa. Essa culpa o acusa constantemente. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Deus está sempre certo. É isso que ele está dizendo. Eis que em iniquidade fui formado. Então, pelo pecado estar sempre diante de mim, por ele conhecer as suas transgressões, ele chega a essa conclusão. Eis que em iniquidade fui formado. Então, ele está dizendo, esse pecado, essa iniquidade é tão profunda, tão arraigada no meu ser, que eu acredito piamente que em iniquidade fui formado. Então, essa iniquidade na qual foi formado é o pecado universal, que por revelação Davi entrou em contato aqui. Davi entrou em contato com conhecimento acerca do pecado universal transmitido desde Adão e Eva, quando adquiriram para si o elemento mortífero, tá certo? Do conhecimento do bem e do mal, desobediência a Deus. Entrou neles, passou a constituir o mal moral, a essência do mal moral que está prejudicando eles, contaminando eles, tá certo? Que será manifestada no plano físico dos males circunstanciais. As atitudes de concupiscência que eles tomam através dos membros, fazendo deles membros de injustiça, conforme Paulo fala em Romanos. Então a lógica aqui estabelecida por Davi desde o seu diálogo, os outros pontos, né, do seu diálogo, é a questão da transgressão, a iniquidade e o fato de ele estar sempre perante ele, que Deus está sempre certo, que é justificado quando fala, e que por isso ele chega à conclusão de que em iniquidade ele foi formado, não que ele adquiriu essa iniquidade ao longo da vida, como diz Pelágio, tá certo? Por um mau exemplo, uma má representação que foi feita para ele. Não. Pelágio está errado e este pastor está errado também, tá certo? Em iniquidade fui formado, no sentido deles ter nascido já contaminado pela iniquidade. De forma alguma, essa tese ridícula de ter sido a mãe dele ter sido adúltera pode ser admitida nessa questão aqui. Não estou discutindo se ela é adúltera ou não. Estou discutindo que o texto não dá não dá base para isso. Em pecado me concebeu a minha mãe, no sentido de que a mãe dele já era pecadora e concebeu um filho pecador, e ele também gerou filhos pecadores, e assim a humanidade está toda prejudicada, contaminada por esse pecado universal. Tá, ok? Então temos aí, por exemplo, a questão abordada em Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e aí a questão de Adão e Eva, né, e a desobediência flagrante deles à ordenança de Deus, e pelo pecado a morte. Veja a morte como um testemunho cabal, um testemunho verídico, um testemunho visual das consequências do pecado. Veja a morte presente em todos os seres humanos, né, e não somente os seres humanos, mas todos os seres. A morte passa a fazer parte de todo o sistema. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então primeiro vem a morte espiritual, porque você pode dizer, os animais não pecaram, os animais também morriam, mas o primeiro aspecto e o mais importante da morte que estamos abordando aqui é a morte espiritual. Primeiro se morre espiritualmente, perde-se a comunhão com Deus. A partir da perda da comunhão com Deus, a entrada do pecado no mundo, o mal moral, o mal subjetivo, isso afeta todo o sistema. Então, animais morriam antes da queda de Adão? Sim, já morriam. Porque eles fazem parte de um ciclo do sistema. Os animais não têm espírito, o homem tem espírito. O homem não partilhava dessa condição de estar simplesmente ligado ao sistema, ao ecossistema. O homem estava elevado acima dele por causa da sua condição de ser um ser criado em imagem e semelhança de Deus. Deus não morre, o homem também não morria, porque se alimentava da árvore da vida. Deus lhe dava a condição não de eternidade, porque só Deus é eterno, mas de ser infinito, de não ver o fim. Então o homem tinha essa condição especial em relação aos outros seres. Todavia, primeiro morreu espiritualmente, trouxe prejuízo para si e para o cosmos no qual habitava, o seu microcosmo e o macrocosmo. E agora, dentro do seu microcosmo, também experimenta a questão da morte, a qual ele estava isento. Então a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E aí o Paulo também diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
não podem ver a glória de Deus, não podem sentir a presença de Deus, não podem ter comunhão com Deus, não podem sentir o perdão de Deus, enquanto não tomarem consciência da sua condição de pecaminosidade, consciência a qual o Espírito de Deus, todos os dias, em todos os seres, trabalha para que cheguem a esse nível de consciência. O Espírito convence o homem do pecado, tá certo? Da sua natureza pecaminosa, como Davi fala, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Deus está certo. Deus está certo. A palavra de Deus está certa. O Espírito de Deus está certo. Convencer o homem do pecado. Você é pecador. Você está fora da comunhão com Deus. Você está caminhando para o inferno. Seu pecado é agressão contra Deus. Seu pecado envergonha a Deus. Seu pecado agride a santidade de Deus. Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares, né? Convencer do pecado, convencer da justiça, certo? Aí temos a justiça, a perfeição da vontade de Deus, e acatar a vontade de Deus, obedecer, se submeter a ela para ser regenerado, tá certo? Ser santificado, justificado pela ação vicária, sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, tá ok? Então o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. E o juízo será certo, tá certo? Da mesma forma como o diabo já provou do juízo de Deus, quando foi expulso do céu, tá ok? Foi lançado, como Cristo falou, viu o diabo cair como um raio, foi lançado. Inclusive eu creio que a queda do diabo, que alguns chamam de dilúvio de Lúcifer, essa queda do diabo causou a destruição do mundo primitivo, que tornou a terra no estado na qual Gênesis a observa. A terra estava sem forma e vazia, só que já havia algo e estava sem forma e vazio. Quem criou esse algo sem forma e vazio? Deus não criou a terra sem forma e vazia, como ele mesmo diz no livro de Isaías. Então a terra foi colocada nesse estado de estar sem forma e vazia por causa da queda de Lúcifer sobre o mundo primitivo. Então esse mundo entrou no estado de caos. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, como diz em Gênesis, trouxe tudo isso novamente à ordem, ao movimento. Deus decretou a criação, Cristo executou a palavra Logos, a palavra divina, tá certo? Trouxe a execução de toda a criação e o mundo foi feito novamente conforme a perfeição da vontade de Deus, e viu que era bom. Trouxe novamente a destruição para dentro dele, trouxe o caos por meio da desobediência humana, né? Como diz aí no livro de Romanos 5,12. Então, pecou, e por causa do seu pecado, todos também sofreram as consequências. Todos que são descendência de Adão sofreram as consequências. Mas em outro lugar, Paulo vai dizer: porque por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos, mas por um homem veio a salvação. E a salvação está neste homem, esse que é Deus, tá certo? De eternidade, a eternidade é Deus, semelhante a Deus, tá certo? Unigênito de Deus, e que pelo processo que nós vamos abordar na aula que vamos ver sobre soteriologia, sobre cristologia, perdão, vamos ver sobre cristologia. Vamos ver que ele passou por um processo chamado kenosis, que é esvaziamento, esvaziou-se da sua glória, desceu até nós, da sua glória, não da sua deidade, ok? Esvaziou-se da sua glória, veio até nós, nasceu virginalmente por obra e graça do Espírito Santo, nasceu virginalmente no ventre de Maria, tá certo? Tornou-se homem, viveu entre nós, pregou a palavra de Deus, morreu em sacrifício vicário por toda a humanidade, apresentou seu sangue perante Deus e justificou o homem. Pegou a cédula que era contra nós, como Paulo diz em Colossenses, pegou a cédula que era contra nós, na qual haviam diversas acusações acerca do nosso pecado, nossa justa condenação perante Deus, e cravou ela na cruz. Então nossos pecados foram comprados, né, foram justificados, plenamente perdoados por meio da ação e graça de Cristo Jesus. Então aquele que se submete a Cristo, o único, tá certo? O único nome pelo qual devemos ser salvos. Quem se submete a Cristo para a salvação quebra esta linha de continuidade aqui. Mesmo que o mal moral está dentro dele, o mal moral está subjugado debaixo da graça salvadora de Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que são nova criatura. Então veja, o processo, essa linha contínua, ela segue por toda a humanidade. E ela ainda vai seguir, ainda vai continuar. Como Davi chegou a essa conclusão, também nós, quando nós observamos a palavra de Deus corretamente. Nós fomos gerados em iniquidade e geramos em iniquidade. Mas essa iniquidade tem que ser subjugada debaixo de uma nova natureza, criada a partir da aceitação da obra e sacrifício vicário de Cristo Jesus.
a partir do momento que o homem não resiste ao Espírito de Deus e ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, que uma vez convencido disso, uma vez que se submete a Deus, uma vez que se humilha perante Deus, pede perdão acerca dos seus pecados, pela graça e somente pela graça o homem é salvo, o homem é, como já disse, ele é justificado primeiramente, seus pecados são perdoados pela ação vicária de Cristo Jesus. Cristo atribui a nós os méritos do seu sacrifício. O homem é justificado perante Deus, é colocado diante de Deus naquele momento como se estivesse completamente puro, porque Deus olha para ele e vê o sangue do seu filho, que foi derramado na cruz do Calvário para o comprar. Então ele é justificado, ele é regenerado, ele é feito nova criatura, sua natureza má está subjugada agora. Não é que ela não existe, ela existe e continua combatendo, continua uma luta interna dentro dele, mas ela está subjugada, certo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me deixarei levar por nenhuma delas, como Paulo diz também nas suas cartas. Então ele tem que dominar essa natureza por meio da ação do Espírito de Deus nele, a força que lhe é dada pelo Espírito de Deus. Ele anda conforme a lei do Espírito, e ele diz, aqueles que andam conforme a lei do Espírito não cumprirão a vontade da carne. Então, se ele se deixar submeter pela lei do Espírito e andar por ela, subjugará a vontade da carne. Então veja, ele é justificado, ele é regenerado, ele é santificado. Tá certo? Agora ele é santo para Deus, ele é exclusivo para Deus, ele é apartado das ações dos males circunstanciais, ele subjuga o seu mal moral e ele é agora santo, está perante Deus em plena comunhão. Então esse restabelecimento daquilo que foi perdido em Adão, ele é feito unicamente através de Cristo Jesus. Mas isso é uma obra para aqueles que submetem à salvação pela graça de Cristo Jesus. Universalmente a humanidade está caída em pecado. E mesmo pessoas que estão regeneradas, santificadas, justificadas em Cristo Jesus, geram filhos em iniquidade também. Porque a iniquidade e o mal moral está dentro dele, presente nele. Só será retirado, só será completamente purificado deste mal, não haverá mal moral dentro dele e também não haverão males circunstanciais, quando nós, todos juntamente, aqueles que já foram, já dormem no Senhor, e aqueles que estiverem vivos, fomos glorificados, fomos transformados conforme a imagem conforme a imagem de Cristo Jesus, a imagem do Filho de Deus, né? Fomos feitos conforme a imagem dele. E João diz, que ainda não é manifestado aquilo que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, nós também juntamente com eles, juntamente com ele. Então, quando Cristo se manifestar em toda a sua glória, nós também juntamente com ele, como novas criaturas e como seres glorificados, seres transformados conforme a sua imagem. Tá, ok? Então, mesmo que o pecado afetou toda a humanidade, Cristo Jesus, ele através do seu sacrifício suficiente, disponibiliza a salvação também para todos os seres. Todos podem ser alcançados, todo pecado pode ser perdoado, e aí vamos abordar em um lugar específico o pecado contra o Espírito Santo, mas nós vimos que o Espírito Santo é o canal por onde nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então, logo isso já dá uma dica. Pecado contra o Espírito Santo, na verdade, é rejeitar racionalmente a ação do Espírito Santo de Deus, né? Atribuir a ação do Espírito Santo de Deus à ação de demônios. Então, quando você, conhecedor da palavra de Deus, você apostata da fé, livremente, racionalmente, você atribui a obra que você sabe ser do Espírito de Deus, atribui ela ao demônio, você está bloqueando qualquer possibilidade de salvação e de convencimento. Por isso que não há mais perdão para aqueles que pecam contra o Espírito Santo. Mas, abordando essa questão do pecado universal, do dano que ele causa à humanidade, a única forma de restauração para a humanidade foi e continua sendo e sempre será através de Cristo Jesus, o sacrifício suficiente para a salvação de toda a humanidade. Somente em Cristo Jesus há aquilo que pode restaurar a humanidade, aquilo que ele perdeu lá no Éden, né? Como diz o autor bíblico também, e esta é a verdade, há um só nome pelo qual devemos ser salvos, e esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus.